2 semanas. Faz exatamente 2 semanas que Nicolás Maduro foi capturado pelos americanos naquela operação histórica na madrugada do dia 3 de janeiro. E nessas 2 semanas, meus amigos, o Brasil virou um verdadeiro campo de batalha nos bastidores. Alexandre de Moraes e Lula entraram em modo desespero total. E o que estamos vendo hoje, aqui dia 17 de janeiro, é o resultado desse pânico. Eles estão cortando cabeças. Nas últimas 72 horas, intensificaram uma limpeza brutal no Supremo Tribunal Federal e em setores estratégicos do governo. Demissões em cascata, afastamentos repentinos, realocações suspeitas. E tudo isso tem um motivo muito claro. Maduro está há 14 dias nas mãos dos americanos. E nesses 14 dias, ele começou a negociar. Começou a abrir o jogo. Começou a entregar nomes, datas, documentos. E os nomes que ele está entregando incluem brasileiros. Autoridades brasileiras de alto escalão que colaboraram com o regime venezuelano. E agora que Trump assume a presidência daqui a exatos 3 dias, no dia 20 de janeiro, Moraes e Lula sabem que o cerco vai apertar de vez. Antes de continuar com os detalhes, me diz uma coisa. Você aí da sua cidade já percebeu essa movimentação estranha no governo? Já notou como as demissões aceleraram nos últimos dias? Comenta aqui embaixo o que você está vendo. E olha, se você quer que esse canal continue trazendo essas informações que ninguém mais tem coragem de divulgar, considere se tornar membro do canal. Estamos vivendo tempos de perseguição brutal contra quem fala a verdade. São os membros que garantem que possamos continuar esse trabalho de investigação e denúncia. Clica no botão Seja Membro aqui embaixo e faça parte dessa resistência. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque quando Trump assumir daqui a 3 dias, o jogo vai mudar completamente. E se você quer ver a democracia vencer, compartilha esse vídeo no WhatsApp com seus contatos. Vamos à cronologia exata dos fatos. Dia 3 de janeiro. Maduro é capturado e levado para Nova York. Primeiras 48 horas, silêncio absoluto do Planalto e de Moraes. Dia 6 de janeiro, começam os primeiros afastamentos discretos. Dia 10 de janeiro, a coisa acelera. Dia 14 de janeiro, segunda-feira desta semana, explode tudo. Na segunda-feira passada, dia 14, um assessor direto de Alexandre de Moraes no STF foi exonerado às 18h37, sem aviso prévio, sem explicação oficial, além de a pedido. Esse assessor, meus amigos, era responsável por toda a gestão de comunicações internacionais do gabinete de Moraes. Ele tinha acesso a todos os registros de contatos com autoridades estrangeiras dos últimos 3 anos. Terça-feira, dia 15, mais 2 cabeças rolaram. Um secretário especial do Palácio do Planalto foi promovido para um cargo irrelevante em Roraima. Promovido, entre aspas, porque todo mundo sabe que foi um afastamento disfarçado. Esse secretário coordenava as relações diplomáticas não oficiais com países da América Latina, incluindo Venezuela. Coincidência? Impossível. E por que esse desespero todo exatamente agora? Porque vazou uma informação crucial. No dia 12 de janeiro, o The New York Times publicou que Maduro já começou a cooperar com os investigadores americanos e que nas primeiras sessões de interrogatório ele mencionou conexões operacionais com o Brasil que vão além de relações diplomáticas normais. Conexões operacionais. Os americanos não usam esse termo à toa. Quando eles falam em conexões operacionais, estão falando de coordenação ativa, de planejamento conjunto, de execução de estratégias compartilhadas. Não é diplomacia. É parceria em esquemas autoritários. Fontes dentro do FBI, que estão conduzindo o interrogatório de Maduro, confirmaram que o ditador venezuelano já entregou uma lista de 37 nomes. 37 pessoas que, segundo ele, colaboraram diretamente com operações do regime venezuelano. E dessa lista, 11 nomes são brasileiros. 11! E tem mais. Maduro entregou códigos de acesso a contas de e-mail secretas que eram usadas para comunicação fora dos canais oficiais. Os técnicos do FBI já conseguiram acessar essas contas. E o que eles encontraram lá dentro está deixando até os investigadores americanos chocados com o nível de coordenação entre Caracas e Brasília. Agora vem a parte que explica o pânico de hoje, especificamente. Ontem à noite, dia 16 para 17 de janeiro, circulou entre núcleos do governo um relatório não oficial vindo de fontes diplomáticas em Washington. Esse relatório diz que Trump, que assume daqui a 3 dias, já foi completamente briefado sobre as revelações de Maduro. E mais, Trump teria dito em reunião privada que o caso Venezuela não vai ficar restrito à Venezuela. Ele deixou claro que vai usar tudo que Maduro entregar para pressionar outros governos da região que colaboraram com a ditadura. E quando perguntaram especificamente sobre o Brasil, Trump teria respondido: "Vamos ver o que as evidências mostram." Isso causou um terremoto em Brasília, porque significa que em menos de 72 horas, quando Trump assumir oficialmente, ele pode autorizar a divulgação de parte das informações que Maduro já entregou.
Pode incluir autoridades brasileiras em investigações formais. Pode aplicar sanções usando a Lei Magnitsky. Por isso, as cabeças estão rolando hoje. Por isso, Moraes convocou reunião de emergência com seu núcleo ontem de madrugada. Por isso, Lula cancelou a agenda externa desta semana inteira. Eles estão em contagem regressiva. 3 dias para Trump assumir. 3 dias para o jogo virar de vez. E tem detalhes ainda mais graves vazando. Segundo fontes que tiveram acesso aos primeiros documentos que Maduro entregou, existem registros de pelo menos 8 reuniões presenciais entre emissários brasileiros e autoridades venezuelanas em Caracas, entre agosto de 2023 e dezembro de 2024. 8 reuniões que não constam em nenhuma agenda oficial. Reuniões fantasmas. Uma dessas reuniões aconteceu em setembro de 2023 e durou 7 horas. 7 horas. E sabe qual era o assunto principal discutido? Como usar o poder judicial para neutralizar oposições políticas, como controlar narrativas nas redes sociais, como responder a pressões internacionais por democracia. Maduro entregou aos americanos as atas manuscritas de 3 dessas 8 reuniões. Atas que foram feitas por um secretário venezuelano e guardadas em cofre no Palácio de Miraflores. E nessas atas aparecem nomes, aparecem cargos. Aparecem discussões sobre casos brasileiros específicos. Aparecem estratégias que depois foram implementadas aqui no Brasil. E tem áudios. Isso mesmo, áudios. Maduro gravava secretamente parte dessas reuniões como seguro pessoal. Ele tinha medo de ser traído pelos próprios aliados e mantinha essas gravações escondidas. E agora entregou tudo para os americanos em troca de redução de pena. No STF, a movimentação está cada vez mais evidente. Fux, que é o presidente do Supremo, marcou para amanhã, dia 18, uma reunião administrativa extraordinária. Oficialmente, é sobre procedimentos internos. Na prática, Fux está tentando se antecipar à catástrofe. Ele sabe que quando Trump assumir e decidir agir, o STF vai estar no centro do furacão. Ministros que não fazem parte do esquema de Moraes começaram a vazar para a imprensa que sempre defenderam a independência entre poderes e que nunca participaram de decisões monocráticas polêmicas. Traduzindo, estão tentando se distanciar. Estão tentando deixar claro que não fazem parte do núcleo duro. E tem um detalhe que pouquíssima gente sabe. 2 ministros do STF procuraram escritórios de advocacia internacional nas últimas 48 horas. Escritórios especializados em direito internacional e em casos envolvendo autoridades estrangeiras. Isso é gravíssimo. Ministros do Supremo brasileiro contratando advogados para se defender de possíveis acusações internacionais. Enquanto isso, no Congresso Nacional, a articulação da oposição acelerou drasticamente. Ontem mesmo, dia 16, senadores protocolaram 3 pedidos diferentes de convocação de autoridades para explicar as relações do Brasil com a Venezuela nos últimos 3 anos. 3 pedidos no mesmo dia. E olha a estratégia. Eles marcaram as primeiras convocações para a semana que vem, logo depois da posse de Trump. Por quê? Porque sabem que quando Trump assumir, pode vazar mais informações. Pode divulgar documentos. Pode fazer declarações públicas. E aí fica muito mais difícil para Moraes e Lula negarem ou esconderem. A pressão popular também está aumentando exponencialmente. Nos últimos 7 dias, desde que começou a vazar que Maduro está delatando, os protestos nas redes sociais explodiram. Hashtags pedindo investigação estão entre as mais comentadas do Twitter brasileiro. Vídeos sobre o assunto estão batendo milhões de visualizações. O povo está acordando. E quando o povo acorda e percebe que foi enganado, que teve suas liberdades atacadas, que viu autoridades traindo o país, a revolta é inevitável. E é essa revolta que Moraes e Lula mais temem neste momento. Então, recapitulando onde estamos hoje, dia 17 de janeiro de 2026. Maduro preso há 14 dias e delatando tudo. Trump assume em 3 dias e vai agir. Moraes e Lula cortando cabeças desesperadamente tentando apagar rastros. Ministros do STF contratando advogados internacionais. Congresso se preparando para investigações. E o povo brasileiro finalmente conectando todos os pontos. As próximas 72 horas até a posse de Trump vão ser cruciais. Depois disso, quando o presidente americano estiver oficialmente no poder, ele pode autorizar a divulgação de tudo que Maduro entregou. Pode aplicar sanções, pode transformar isso em crise diplomática de proporções históricas. E Moraes e Lula sabem que não tem mais volta. Podem cortar quantas cabeças quiserem. Podem afastar todo mundo, podem tentar apagar todos os rastros. Mas os americanos já têm as provas. Maduro já cantou. E a verdade está vindo à tona de uma forma que nem a grande mídia vai conseguir esconder. O Brasil está a 3 dias de uma virada de jogo histórica. A justiça está chegando. Pode demorar, mas não falha. Fica ligado no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo.
Porque quando Trump assumir na segunda-feira, dia 20, o jogo vira de vez. É isso, pessoal. Estamos na contagem regressiva e dessa vez eles não vão escapar.